Hoje temos como tema o itinerário terapêutico da medicina tradicional. Temos como convidado do nosso programa de hoje a Mateus Ngoveni, que de certa forma é médico tradicional. Mas é uma coisa muito interessante. O nosso programa debate a questão do resgate dos valores africanos. Os valores africanos, concretamente as de Moçambique, de forma muito específica. O que nós queremos debater agora, antes, obviamente, de irmos para o tema, uma coisa que recorreu muito nas redes sociais, também em alguns órgãos de comunicação social, tanto jornais assim como televisões, até rádio, discutiu-se muito sobre a questão de uma criança que tenha sido roubada, acho que é no bairro do Boquice, de 6 meses. Alguém fingiu de que estava a seguir um ladrão, entrou e surpreendeu a criança. Aliás, as redes sociais podemos dizer que elas são péssimas, mas em algum momento, se bem usadas, elas conseguem, de certa forma, trazer de cima coisas melhores. E um exemplo é, de certa forma, de que as redes sociais e os meios de comunicação social informaram sobre como é que nós podemos analisar o estágio da sociedade moçambicana em relação à questão dos valores. O que é que levou aquela moça a se introduzir numa casa, acho que à noite, acho que eram 18, 19 horas, a Mona Metessoar, e mentir para a dona da casa e roubar a criança? Quais são os motivos? Primeiro, saúde assim, saúde a todos os internautas que nos vêm lá de casa e àqueles trabalhadores honestos que... certos eventos que nós temos estado a ver dentro dessa sociedade colorida que é a nossa, dizer que, olha, nós, de uma certa forma, parece que vivemos uma vida desesperada. Por que digo vida desesperada? É que no desespero a pessoa se descontrola em várias vertentes. Eu tenho acompanhado casos de alguns que acabam até se associando à feitiçaria em algum momento, enquanto que, se for já olhar bem no profundo da coisa, você não apanha nenhuma feitiçaria lá envolvida. Apanha uma mente frustrada de alguém que acaba cometendo atos macabros e que depois acabam tendo uma outra interpretação. Nós temos casos sérios de tráfico de órgãos humanos, temos casos sérios de tráfico mesmo de crianças, ou seja, seres humanos no Moçambique. E até alguns tempos atrás, quando esses eventos aconteciam, eram associados à ideia de que quando as pessoas fossem roubadas, ou talvez fossem assassinadas e depois retiradas alguns órgãos, era porque era para uso, para trabalhos ritualísticos, enquanto que, no fim e a cabo, era um caso de encomendas feitas por certos setores de saúde, por certas pessoas que entendem qual é o valor real daqueles órgãos que são extraídos das pessoas para poderem fazer uma comercialização. Então, nesta situação, não digo em algum momento que não hajam casos obscurantistas que usem órgãos, não é? Porque são casos que lá estão. Mas na nossa frequência aqui em Moçambique, quando vários eventos dessa natureza surgiram, a descoberta que nós tínhamos, ou a inclinação que tínhamos era que era para efeitos ritualísticos. Mais tarde, depois veio-se a descobrir de que há muitos casos de tráfico de órgãos humanos. Então, hoje estamos a falar de uma pessoa que correu, foi entrar em casa de alguém e furtou uma criança. Na finalidade, nós se formos a procurar perceber, pudesse dar o caso de uma mulher que estivesse no lar, onde ela tivesse a ter dificuldades de ter uma criança e no final do dia acabar vendo como opção roubar uma criança para poder conseguir ter quem chamar de filho ou filha nesse caso. Podia ser uma dessas circunstâncias, mas também podia ser uma circunstância de alguém que foi roubar uma criança para poder ir vender, não é? Porque já sabemos que nós somos negócio também para pessoas que entendem qual é o nosso valor como seres humanos. Então, são situações de muita frustração que nós estamos a viver, porque não faz sentido. Eu até hoje me lembro do evento de uma ambulância que foi encontrada em algum momento com corpos sem muitos órgãos que deviam lá estar dentro daqueles corpos. Então, você procura entender o que está-se a viver. Nós, no nosso país, estamos a ser traficados.
nós, no nosso país, estamos a ser pessoas com uma forma de vivência que não não nos ajuda muito, primeiro, como moçambicanos, segundo, não nos dignifica como africanos. Nós vamos já, obviamente, dois dados que o governo colocou. O primeiro dado está associado ao fato de que pode-se cogitar uma possibilidade de um ato ritualista, okay? Mas não colocou a possibilidade de que aquela moça podia, falando também dos órgãos, que podem querer extrair órgãos daquela criança. Mas há uma outra possibilidade que pode também se aventar, é a questão daquela criança, daquela moça ali, ter conhecimento de que não pode, de certa forma, gerar filho, e a única forma seria, de certa forma, roubar aquela criança ali. E neste caso concreto, se rouba uma criança aos 6 meses a criança não sabe quem é. Mas também tem uma outra forma de fazer, que é de adotar crianças, que é ir para os orfanatos, que é, sim, porque tinha que ser aquela família. Bem, eu por acaso até citei essa situação de poder se dar o caso dela ter dificuldades de conceber e depois ela ir roubar uma criança para poder ter quem chamar de filha ou filho. Porque muitas das vezes a desinformação que nós temos nesse tipo de situações acaba nos também remetendo a erros. Aqui no nosso país você tem uma cidadania que você não sabe para que vale. Tem informações que se você, por exemplo, como um cidadão de um país, tem que ter para poder saber como solucionar-se ou como se encaminhar perante certos tipos de situações. Existem realmente várias formas de poder ter filhos sem precisar de roubar, não é? Existem várias formas, por exemplo, há pessoas que não conseguem conceber de uma certa forma, não porque não sejam estéreis, mas porque hajam fatores espirituais lá envolvidos. E que, de uma certa forma, as fés que nós temos também acabam nos prejudicando. Eu, como curandeiro, sei de vários assuntos que já resolvi, de pessoas que não conseguiam conceber, até o ponto de pensarem que talvez fossem estéreis enquanto não. Nós, na nossa área tradicional, trabalhamos muito com essa situação, mas se você for aquela pessoa que diz eu não entro aqui, vou parar, por exemplo, na oração, pode-se dar que ainda consiga, não é problema. Mas também há casos de que você não consegue. Então, esses ramos aqui existem para poderem dar esse equilíbrio, esses encaminhamentos nesse caso. E depois temos também o caso do próprio sistema de saúde convencional. Há casos, por exemplo, de pessoas que começam relações sexuais muito cedo, está a perceber? E os impactos que depois se notam mais futuramente é esse da pessoa não conseguir conceber facilmente. Temos casos, por exemplo, de pessoas que iniciam o processo de gravidez muito cedo e nessa altura as pessoas vivem de abortos constantes. Pode também vir a ser um problema para a pessoa não conseguir conceber, mas já se for, por exemplo, para os sítios adequados, consegue ter uma solução, se for caso espiritual, e também pode conseguir ter uma solução no sistema de saúde. Agora, se o caso, por exemplo, for de esterilidade mesmo, de natureza própria, temos essas instituições de adoção e, na verdade, é um processo um pouco longo, mas porque o sistema de adoção aqui em Moçambique já está em alta escala, não é? Já há procedimentos que a gente sabe que se a pessoa segue, depois de um tempo a pessoa consegue lá adotar. Agora, temos que perceber também que há termos e condições que lá são exigidos, que se o Mateus e a sua esposa não tiverem, vai ser difícil. Essa, por exemplo, que vai roubar uma criança, acredito eu que não seja uma pessoa não seja uma pessoa às tantas empregada, está a ver? E a condição de vida que a pessoa tem é um fator também que conta no processo da adoção de uma criança. Então, se ela não é uma pessoa casada, não é? No sentido estável, se é uma pessoa que não reúna umas boas condições de vivência, uma boa casa e um bom ambiente para aquela criança e uma garantia de subsistência, que é a parte que entra já a parte do salário da pessoa e essas coisas todas. Essa pessoa não vai qualificar para poder adotar uma criança. E se não vai adotar uma criança, enquanto a pessoa está frustrada, eu estou sempre a dizer, eu não estou a ter filhos porque casei contigo e não estás a me dar frutos aqui em casa, no final do dia o que é que ela vai fazer? Tem que, no momento de frustração, pensar como ponto de saída, correr e roubar uma criança. E veja o mais engraçado aqui no nosso país. Enquanto outros roubam crianças para poderem serem chamados de mães ou pais, outros abortam crianças em vez de deixarem as crianças e deixarem nos hospitais, para os hospitais cuidarem daquelas crianças. Outros, como se não bastasse, ainda carregam crianças que já haviam estado a criar e vão deixar nas latas de lixo. Então,
é um desequilíbrio muito grande que nós temos dentro dessa sociedade. Nós precisamos de voltar às origens, de sabermos que um ser humano é algo muito, muito, muito sério e precisa de proteção para que não caiamos nesse tipo de malhas. Olha aqui, se ela tivesse conseguido roubar aquela criança, nós estamos a cogitar possibilidades. Não sabemos o que ela, no fim, ia fazer com aquela criança. E aquela mãe, então, que ficou 9 meses com uma criança que já estava ali a ver um futuro, a planejar uma vida com aquela criança, seria um outro invento. Olha, pequenos jatos, grandes impactos. Às tantas, ela roubasse aquela criança, fosse matar. Era um prejuízo maior. Tirar aquela criança do seio natural dela, para ir pôr num ambiente que não seja daquela criança, era um prejuízo também maior também ainda. E depois aquela mulher que ficava lá com aquela criança, sem a filha, ia sofrer de uma depressão forte, que no final do dia a gente não sabe se ia se suicidar, o que iria fazer. Então, as nossas ações precisam de uma medição. Nós estamos a perder a essência do ser humano. Vamos ao tema que nós nos propomos analisar hoje. Estamos a discutir a questão do itinerário terapêutico dos curandeiros, aliás, o governo cordeiro. Como é que é feito esse processo? Podia talvez desmanchar em pequenas 500 para quem nos vê lá de casa perceber o que como é que quer é feito dizer. O processo, por exemplo, o processo para que alguém chegue um dia a ser curandeiro? É um processo, há procedimentos que são feitos. Como é que o processo acontece? Como é que o processo acontece? Muito simples. O primeiro passo é ter um chamado espiritual. E esse chamado espiritual pode ser profético, apesar de ouvir-se dizer por aí nas mídias atuais que já não há profetas existem sim. Há quem tem um chamado profético que não seja tradicional. Então, este tem um processo dele de preparação. Não estou a falar desses que dizem que o processo de um profeta é aquele que você acorda sabendo que é profeta e depois Deus prepara você para ser profeta assim. Na vida humana, a espiritualidade prepara-se, não é a pessoa saber e depois exercer. Isso não existe. Tem um processo, depois eu vou explicar taxativamente, isto é assim, assim, assim. Depois temos a parte do chamado tradicional, que seria, por exemplo, aquela parte da pessoa que tem aquilo que chamaremos de Nyangarumi. Nyangarumi que é aquela pessoa que joga pedras e tem o conhecimento das plantas. Então, depois temos a parte de um chamado Pranyamsoro, que é aquela pessoa que exerce o papel de conhecedor das plantas, e exerce o papel de jogar as pedras, e exerce o papel também de capturar demônios, como de sofrer transição, que é a transição, estás a perceber? Que é aquela parte onde a pessoa manifesta em algum momento. A linhagem das pessoas que têm a manifestação dos mangones, os manzaus, os maçongas, isso tudo tem a ver já com uma pessoa que chama-se já de um curandeiro completo. Agora, nessa linha do chamado, tem uns certos cuidados que lá existem. Por exemplo, uma pessoa com chamado já vê coisas logo nas primeiras fases de ter uma consciência, de perceber como é que as coisas funcionam. Só que, muitas das vezes, quando uma pessoa tem um chamado, aquilo que vê, pensa que é o mesmo que a outra pessoa vê, não é? É normal estarmos aqui e ver uma coisa que eu acho que vocês estejam a ver, mas porque tem cá um chamado, uma sensibilidade espiritual neste lugar, então eu de me conectar e não é de perceber que vocês não estejam a ver. Então muitos levam muito tempo para descobrirem que aquilo é um chamado, mas depois de um tempo, à medida que o tempo passa, a pessoa começa já a ter a intensificação do chamado. Pode ser através de doença, pode ser através mesmo de muito azar, você não conseguir se exercer em quase muita coisa. Uma das coisas também pode estar ligada, que estávamos a falar, a questão da pessoa não conseguir nem conceber, se for uma mulher. Então, dependendo das proveniências desse chamado. Agora, uma pessoa que tenha um chamado espiritual, geralmente tem sido o ímã da sensibilidade espiritual familiar. Se na família X tiverem problemas espirituais que estão lá, aqueles maus espíritos todos vão ficarem neste corpo que tem o chamado espiritual para poderem fazerem piso daquele dom espiritual. Então, enquanto isso acontece, o que vai ser? Esses azares estamos a referir que uma pessoa quando tem um chamado espiritual apanha
os azares, essa viciação em bebidas, essa viciação em muita coisa que acontece lá, até mesmo loucura, ou em algum momento a pessoa chegar a morrer, é por causa desses demônios familiares que lá existem, quando a pessoa tiver esse chamado que chegam, pisam-lhe então. Então esse é o primeiro ponto. Agora, nesses demônios, existem pessoas que têm problemas que foram criadas através do obscurantismo e dívidas. Então, quando há esse tipo de cenário em que há problemas que foram criados através do obscurantismo e dívidas, pode-se dar o caso de, numa família, 7 filhos todos manifestarem espíritos aqui. E em algum momento aquela pessoa que não aguentar, depois de ir se entregar para fazer o curso. Quando chega a mim, o primeiro passo que eu tenho que fazer é perceber se aquela pessoa está a manifestar espíritos reais ou se está a manifestar um demônio de uma dívida familiar. Está a perceber? Então, ao perceber aqui, então, se for um demônio que se aponta como espíritos reais, então, vai-se tirar aquela situação e a pessoa volta para casa. Vida normal, não tem dom espiritual. Agora, se este aqui vai chegar-me em casa e eu não tiver aquela capacidade de censurar bem, ver se são espíritos de verdade ou demônios, é de pegar essa pessoa e de formar. No final do dia, a formação vai ser complicada e depois leva a pessoa para casa. Aquela pessoa, quando chega, começam a existir mortes em casa, a pessoa fica mais azarada, mais desgraçada do que já vinha estando. Porque é uma situação de um demônio que essa pessoa foi formada, não foi um dom. E no meio dessa situação toda, é onde depois de um tempo você apanha que essa pessoa, de tanto sofrimento que tem, vai aparecer aquilo de dizer que carregou os mutundos e foi entregar a uma certa seta religiosa para libertarem aqueles espíritos. Sim, aquilo trata-se de uma situação de um demônio que estava naquela pessoa. Porque o dom, ele na sua natureza, não é libertável. Está a perceber? Isso estou a explicar muito mais para podermos explicar bem esse conceito que às vezes cria confusão. E nós aqui, por causa das más formações que nós temos, a pouca duração de formações atualmente e o próprio preparo da medicina tradicional já é muito diferente agora. Temos muitos médicos tradicionais, ou seja, curandeiros, que nem são curandeiros. Está a perceber? Por causa desta situação que estou aqui a referir, desses espíritos de curandeirismo que não são dons espirituais. Então, quando não é o caso, é um caso da pessoa chegar também e eu verificar, apanhar que essa pessoa tem um dom espiritual real, então tem que perceber como é que esse dom funciona. Se é esse daquele do conhecimento das ervas, se é daquilo de uma linhagem marinha, salgada ou das águas doces. Então aí de saber como é que devo proceder aqui. Então, ao longo do processo do preparo, a pessoa vai aprendendo aquilo que é a explicação dos sonhos, para saber perceber como é que um sonho, quando cai assim, quer dizer, aquilo como uma forma de preparar a pessoa a saber também mudar do perfil de vida para ser uma pessoa já responsável, porque quando você já está na arena da medicina tradicional, você é uma pessoa que tem que ter capacidade também de ser um bom conselheiro. Não pode ser uma pessoa que quando chega alguém vai atirar as coisas de uma forma brusca e depois já de falar soluções que não ajudam. É preciso haver muita responsabilidade. Isso também faz parte do preparo daquela pessoa que há de zelar pela espiritualidade e tradição de muita gente lá fora. Certo? Então, aqui já temos um passo andado. Essa pessoa vai ser ensinada a conhecer a posição daquilo que é a importância das próprias pedras que vai poder jogar, não é? E muito mais por aí adiante, os rituais também das matas, para conhecer como é que essa planta funciona, como é que se tira, essas coisas todas ao longo desse processo. Agora, fez essa parte, prontos, e já vamos para uma etapa. A primeira etapa é essa que eu expliquei, de perceber a espiritualidade da pessoa, é a parte da recepção. Está a perceber? Então depois já temos a primeira fase, que é a segunda fase, que é a fase daquilo que chamaríamos de, alguns chamam de empaeco, alguns chamam de funduruco, não é? Que é a parte onde faz-se a pré-graduação daquela pessoa, não é? A pré-graduação daquela pessoa. Então, depois de fazer essa pré-graduação, já se vestem aquelas roupas, já que dão uma possibilidade daquela pessoa poder entrar já na segunda arena, que é a arena mais forte, não é? Do seu preparo. Aí já há certas atividades que não podia fazer antes, mas que já começa já a fazer no campo do treinamento.
A mata é uma coisa essencial porque é lá onde se aprende a conhecer aquilo que é a essência das plantas, através do cheiro, através do próprio ambiente e tudo mais. Então, passada essa fase, a fase que depois segue é a fase da pessoa fazer a graduação, que é o vulgo cutuaça, não é? Aqui tem uma série de processos que lá acontecem, a pessoa tuaça, termina um tuaço e pronto, já temos ali uma curandeira ou um curandeiro, ou uma médica tradicional ou um médico tradicional, ou seja, um nhangarume ou uma nhangarume, ou uma nhamsoro ou um nhamsoro, feito. Depois deste procedimento, essa pessoa está preparada a passar mais um pequeno tempo, não é? Para depois ser levada para a sua casa. Ao ser levada para casa essa pessoa, então já começa os seus desafios do dia a dia, não é? Dentro daquilo que foram os aprendizados que teve. Aí já nessa altura, o próprio espírito esse que ele levou para a medicina tradicional ou para o chamado, já começa a exercer o seu papel. Dizer que cada espírito tem o seu poder e a sua capacidade de trabalhar. Somos curandeiros, mas não trabalhamos de modos iguais. Não usamos também mesmas metodologias em algum momento. Está a perceber? Então, esse aqui já vai começar a se expressar do seu jeito, a maneira de como faz as coisas, porque já está na sua independência. Então, do mesmo jeito, este aqui a trabalhar vai ajudando pessoas e possivelmente poderá também ter condições de receber pessoas também com doenças espirituais para poder também formá-las. E assim vai o ciclo. Mas neste caso, o que eu percebi que é um procedimento que é feito para poder vocês serem curandeiros, não é? Apesar de teres dito que há um chamado, as pessoas são chamadas para uma missão, entretanto, mesmo existindo esse chamado, tem que se passar por um procedimento. Sim. Mas naqueles casos onde que alguém, por exemplo, faz pum, de repente já não passou por esses procedimentos, existem curandeiros que não passam por esses procedimentos, fazem tipo uma questão de adivinhar. Aliás, eu assistia uma novela há dias mexicana, né, que tem como título Amar a Morte. Uma coisa que é interessante é que havia uma senhora que não era curandeira, mas havia um João não era curandeiro, mas por acreditar o que é curandeiro, foi acabando. Aquela questão de que a mente, o que você diz tem poder, foi acabando sentindo esse domínio da espiritualidade, por aí dentro. Acontece nesses casos aí. Nesses casos estamos a falar de mafiosa, de tanto mentir que era curandeiro, acabou se transformando numa curandeiro. Como é que é feito? E como é que se detecta, por exemplo, que este aqui é mafioso, este aqui, de certa forma, é médico tradicional? E neste caso, de uma pessoa que mentiu que era uma coisa e não é, e depois acabou se transformando. É uma pergunta muito pertinente. Ilustre, nos tempos passados, dentro daquilo que são as linhas do chamado, o treinamento sempre existiu. E houvesse uma situação da pessoa ter aquilo que chamaríamos de dom do espírito, daquilo dom das águas, nesse caso, um zunzi. A pessoa normalmente, essas pessoas normalmente não eram treinadas fora. A pessoa manifestava, corria o espírito e lhe levava para o mar. A pessoa sumia por muito tempo lá. Depois de terminar a formação lá embaixo das águas, a pessoa saía para o solo seco. Agora, aí tinha uma particularidade. Se a pessoa entrou daqui, deste sítio, é aqui mesmo, onde mensalmente os familiares e outros médicos tradicionais locais vão batucar, fazerem certos rituais ali, de forma a chamarem aquela pessoa para voltar à superfície seca. Então, aquela pessoa terminada de formação lá, a pessoa saía já com todos os instrumentos do seu trabalho, não é? Então a pessoa era levada, fazia-se um ritual ali, levada para casa, estando lá em casa, então começava-se já a tratar aquela pessoa, porque aquela pessoa sai sem já conhecer as pessoas, a memória daquela pessoa foge um tanto. Só depois de um tempo é que a pessoa volta a reconhecer as pessoas vagamente e depois começa já a voltar a um ambiente de pessoa normal. Esse é que é o tal chamado preparo do zunzi. Agora, no tempo atual, há muita coisa que a gente já não é permitida a fazer nas praias.
Se você vai batucar na praia, vão dar uma penalização. Se você vai passar a pé na praia, vão dar penalização. Então, no meio disso tudo, as pessoas que somem agora, praticamente são dadas como pessoas perdidas, porque não tem o que se fazer para trazer aquela pessoa de volta à superfície, para dizer que há um trabalho cá fora para poder se recuperar aquela pessoa. Mas ela, quando sai de lá, já sai formada, não precisa mais de nenhuma formação de fora, só precisa de uma orientação para que recupere a memória e comece a usar todos os conhecimentos que lá adquiriu. Então, é meio complicado agora nós sabermos realizar isso com essas limitações que nós temos agora nas praias. Agora, esse é um procedimento também de formação. Ser curandeiro é ser um guerrilheiro, é ser um militar espiritual. E não há um militar que acorda de manhã, pega a arma, ganha o uniforme sozinho e depois vai exercer essa função. Não é possível. Esse trabalho é muito perigoso e exige muita concentração e muita seriedade. Agora, esses que do nada aparecem como curandeiros, existia nos tempos, nós sabíamos que haviam pessoas naquela altura que iam, a partir de 3 de fevereiro para diante, irem comprarem cabaças, gonas, para poderem conseguirem terem a visão espiritual, mas isso não era um processo natural. É o tal vulgo pacto para ser, não é? Iam pactuar para poderem vir a serem curandeiros. Então, as pessoas não precisavam de nenhum treinamento, a pessoa ia para lá, buscava o que buscava, lhe davam, pagava o dinheiro que tinha que pagar e vinha montar, começava a ser aquela pessoa que já estava a trabalhar pessoas. Mas aquilo é um pacto, é uma coisa que tem um prazo também que não funciona do mesmo jeito como um curandeirismo real. São esses casos que depois criam aquilo que eu disse, de haver um problema, de um pacto e uma dívida de curandeirismo que depois faz pessoas manifestarem aqui em casa. Esse tipo de casos que explicam esses conceitos de pessoas que depois manifestam todas aqui em casa, não há quem não manifeste. Agora, tirando isso, se uma pessoa desaparece e depois do nada vira curandeira, essa pessoa que nunca assumiu, eu tenho uma família que conhece a minha história, tenho a zona que me vê todos os dias, se eu nunca desapareci daqui dessa localidade, e a minha família nunca soube de nada, de repente estou de roupas espirituais, já estou a tratar pessoas, é charlatismo, e temos muitos também desses casos, é charlatismo puro, não há uma pessoa que só por saber que é curandeira já ganha o poder de poder curar pessoas, tem muito processo que se passa lá. O mesmo também aplica-se para os profetas, nós temos muitos falsos profetas atualmente, porque a pessoa basta de ser dita que tem o dom de profecia, já começa a fazer batinas. E se tiver uma igreja próxima, vai entrar ali naquela igreja. Começa a delirar as pessoas por verem aquilo que a pessoa usou. Começam a pensar que é uma pessoa que sabe profetizar. Nós tivemos casos de pessoas que até profetizaram aviões de presidentes que iam cair. Tivemos isso. Tivemos pessoas que profetizaram que Joe Williams ia ser um governador, o próximo governador do país. Tivemos pessoas que profetizaram que durante o tempo das cheias não ia acontecer nada às pessoas e as pessoas podiam ficarem à vontade e morreram pessoas. Tivemos pessoas que apareceram, disseram de que eram profetas, falavam diretamente com Deus, com roupas bem brancas, e disseram que iam secar águas em zonas que estão em risco já há muito tempo. Não aconteceu. Outros ainda surgiram, disseram de que iriam abrir o mar da Costa do Sol para poder se fazer uma passagem. Quer dizer, são delírios. E nós alimentamos a ideia de que quando essas pessoas aparecem, não procuramos usar o nosso subconsciente para podermos perceber se são pessoas realmente que contêm uma postura daquilo que falam ou não. Então acabamos caindo naquilo, na desgraça. Não se forma, não há nenhum profeta que há de surgir, nem na palavra de Deus, ou seja, onde nós, como seres humanos, que há de ser profeta sem passar por um processo de formação. Não existe isso. Então, quando não se segue isso, havemos de ter esses vexames que estão lá. Por essa razão, se for já ver, do mesmo jeito como uma pessoa some de manhã e depois aparece curandeira no final do dia, é porque não conhece como é que é o sofrimento de ser curandeiro, se acha que o curandeiro tem muito dinheiro, quer chegar lá para tal, e depois temos esses que hoje em dia, na outra arena, de manhã é evangelista, à tarde é apóstolo, depois não, à tarde é pastor, depois no final do dia é apóstolo, depois no outro dia é profeta. Quer dizer, já não há tempo, não há escalas aqui.
Tudo isto acontece automaticamente. As pessoas se atribuem posicionamentos sérios assim, como se fosse uma coisa assim tão simples. Mas diga uma coisa, falou de profeta, falou de pastor, falou de apóstolo. Sim. Existe uma diferença entre, depois temos os próprios curandeiros, temos uma diferença entre esses postos de estudos? Na minha arena? Sim. Sim, existe. Uma pessoa, temos aquelas pessoas que já são de longa data, aquelas pessoas que já têm toda a experiência, tem um nome específico que chamamos de govelas, pessoas mais maduras, não é? Uma pessoa que é formada hoje não há de ser igual a uma pessoa que já está na escala do curandeirismo, já enfrentou muitas batalhas como tal. Então tem sim um posicionamento, mas é um posicionamento tão simples, de forma que quem entende é que sabe que aqui há um posicionamento X, há um posicionamento aquilo. Então, do mesmo jeito, como por entender também da linha da religião, uma pessoa não sai de evangelista para um apóstolo, não sai de evangelista para um profeta, não sai de um pastoral para um profeta. Quer dizer, aquilo tudo tem um posicionamento e tem suas escalas de como essas sequências são seguidas. Então, o que nós gostamos de nos atribuir aquilo que nós somos. E sendo que estamos a lidar com papéis espirituais, acabamos ridicularizando. Olha, alguns anos atrás, eu era secretário daquilo da Polana Caniço A, então tinha lá 97 quarteirões que eu estava ali a dirigir. Ao longo dessa época, nós apanhávamos pessoas que punham placas a definirem que são curandeiras e uma lista de doenças que diziam curar. Fomos prender a maior parte dessas pessoas para que pudéssemos proteger a integridade das pessoas que vendo aquilo depois vão cair nessas malhas, porque não há publicidade como tal para esses serviços. Ao longo desse tempo, descobrimos que haviam pessoas que iam para Espamanino ou qualquer loja, iam comprar capulanas e vinham pendurar num quartinho alugado, não é? E depois faziam panfletos e andavam a espalhar. Essas pessoas andavam a burlar muitas pessoas e depois manchavam o quê? A classe da medicina tradicional. Então, nós, como sociedade, também temos que estar muito atentos. Temos que olhar bem para a pessoa que nos diz que é curandeira. E às vezes, as tantas, seja bom procurar a credencial da pessoa, porque temos credenciais nós como curandeiros e pertencemos a uma certa associação que também nos conhece. Então, vamos ter muito cuidado. Uma pessoa não some de manhã aparecer profeta ou profetiza. Uma pessoa não some de manhã e depois aparecer curandeiro ou curandeira. Tudo isso requer um preparo e tem um procedimento. E uma vez que diz que tudo isso requer um preparo em procedimentos, que quer dizer que essas pessoas, obviamente, que fingem serem médicos tradicionais, de uma ou outra forma, podem serem penalizados. Que tipo de penalização eles têm? Descoberta, uma situação suspeita. E depois vamos para um pressuposto que vocês têm uma organização, obviamente. Sim, claro. Para o governo ser intitulado curandeiro, passou pelo preparo e depois tem que ser certificado. Claro. Que o governo é um pouco disso. Quer dizer que esta certificação permite com que você possa operar. Claro. Possa operar. Mas essas pessoas, por exemplo, que são médicos tradicionais e que não tenham passado por esses processos, como que isto ocorre? É assim, são questões de ilegalidades. Conforme eu disse, se tu tens um vizinho que vai desaparecer da manhã, aparece com roupas espirituais, essa pessoa precisa de ser, como é que se diz? Precisa de ser exposta, não é? Tem que se pegar, criar em condições de se aproximar. Eu pertenço à Metram e sendo que pertenço lá, eu sei de que nos bairros todos, nos circos, há centros, há sítios da Metram, onde quando, por exemplo, um certo quarteirão sente que há alguma coisa de anormal, então vão lá reportar. Mas para chegarem lá primeiro tem que chegar ao chefe do quarteirão, o chefe das 10 casas, então de lá faz-se um acompanhamento para o circo, então do circo, então vai se chamar a pessoa, para a pessoa poder mostrar ou explicar-se como é que tornou-se esse médico ou essa médica tradicional ou talvez qualquer outro ponto espiritual, para proteger a integridade da sua própria família, a integridade da própria pessoa e também das pessoas que hão de pensar, hão de olhar e pensarem que ele seja aquilo que vai dizer ser. Então, se nós temos esses casos de suspeitas de pessoas que têm esse tipo de aspectos, encaminhamos mesmo ao chefe de quarteirão. O chefe de quarteirão está informado, ele sabe aonde levar essa pessoa. Então, se o caso sai do bairro,
Então pode já chegar aquilo ao distrito, o distrito depois pode terminar nas instâncias superiores. Então, se for um caso de uma coisa ilícita, então aquela pessoa é penalizada e pode terminar na vara da justiça. Temos essa linha com o sistema funcional do Estado. Então, essa conexão existe toda. Então, há condições realmente de penalizarmos pessoas e mandamos as pessoas à vara da justiça a trabalhar mesmo com a justiça, se for o caso, porque a vida das pessoas é uma prioridade muito grande. Então, nós não precisamos dessas pessoas charlatãs ou mal preparadas que fazem essas atuações. Eu, se for alguém, no final do dia, sendo uma pessoa que é conhecida dentro da associação, tem que fazer um documento, não é? Um certificado de que essa pessoa entrou tempo X, passou tempo X, passou por isto. Hoje, dia X, terminou as suas atividades, já está preparada para exercer. Então, pego eu mesmo essa mesma pessoa e vou lhe apresentar a associação onde eu estou. Vai se reconhecer o documento. E na altura em que eu vou acompanhar aquela pessoa na sua casa, nesse caso, após o término de toda a atividade, os vizinhos todos estarão lá. Eu, antes de ir para lá, vai-se mandar o documento para o chefe de quarteirão nos receber. As estruturas locais é que nos recebem. Então faz-se aquela cerimônia toda, depois temos o espaço de sentarmos com as estruturas locais para poderem não estranharem aquela pessoa. Então, todo mundo fica a saber que essa pessoa é curandeira. Então, além deste documento que estou a referir, que é o certificado, um tempo depois a pessoa ganha uma credencial que lhe permite fazer o uso daquilo das nossas matas, que é lá onde vai buscar os remédios e tudo mais, e por aí em diante. Então, sem isto existir, não temos um curandeiro. E sem que tenham havido esses procedimentos que são muito comuns a acontecerem, então não pode haver essa pessoa como curandeira dentro da nossa comunidade. É uma pessoa charlatã e que vai fazer muito mal à sociedade. Governo, nós já não temos mais tempo. O que é certo é que no próximo programa, que obviamente teremos o próximo programa, vai ser quarta-feira, vamos discutir sobre os nomes tradicionais. O governo, obviamente, como médicos tradicionais, sabe de antemão disso. Acho que no próximo programa poderemos falar também de como vocês são olhados. Eu acho que uns breves minutos, como vocês são olhados para a sociedade, tendo em conta que os médicos tradicionais há muito tempo era um grande show, era um show busy, que nas zonas rurais eram os únicos que, obviamente, que entravam em conexão com a sociedade. Primeiro porque essas zonas rurais não tinham hospitais, porque as igrejas estavam um pouco meio distantes. Acho que no próximo programa vamos falar de nomes tradicionais, vamos olhar um pouco para essa dimensão, acho que em 30 segundos, depois entramos para o tema que vai seguir. Nós já não temos mais tempo, talvez convidar o Mateus para dizer as últimas coisas. O programa de hoje nem pareceu que estivéssemos apenas dois. Fiquei espantado quando vi que o tempo passou. Só agradecer pelo convite e pela chance de eu poder contribuir com os meus conhecimentos para a sociedade. É muito bom mesmo informarmos as pessoas para elas poderem não caírem nas malhas geradas. Acredito que hoje já sabem que se uma pessoa some e aparece curandeira, tem que levar a pessoa para o chefe do quarteirão e lá haver um procedimento que vai ser legal. E vou mandar cá um beijo forte para a minha esposa, os meus filhos, e um abraço forte para a minha mãe, para vocês que nos vêm lá de casa. Estamos juntos, a luta continua. Nós terminamos assim o nosso programa, nos encontramos numa próxima oportunidade, e a próxima oportunidade vai ser concretamente na próxima quarta-feira. Até já.